Nem sempre as críticas vão ser elogios. Nem sempre as críticas vão ser tão boas, mas elas sempre vão ser construtivas quando de algum modo eu conseguir tirar, exprimir delas, das críticas, algo positivo para mim mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro do nosso grupo familiar, do nosso céu. O momento do refrigério durante a semana, da paz que a gente pode ter, de poder encontrar com os nossos irmãos e compartilhar. Na semana passada nós falamos sobre a fé. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que não só para nós cristãos, mas para todo mundo é muito difícil muitas vezes. A ideia de pensar hoje sobre: você sabe receber críticas? Certamente você vai dizer assim: eu gosto de receber as críticas quando elas são construtivas. Porém, essas críticas, elas para serem construtivas, não necessariamente devem ser do jeito que eu e você esperamos ou queremos. Porque para elas serem construtivas do nosso jeito, do jeito como a gente quer e espera, então elas têm que ser boas, têm que ser críticas agradáveis, têm que ser críticas que na verdade são elogios. Nem sempre as críticas vão ser elogios. Nem sempre as críticas vão ser tão boas, mas elas sempre vão ser construtivas quando de algum modo eu conseguir tirar, exprimir delas, das críticas, algo positivo para mim mesmo. Então, de início eu quero pensar com você dizendo assim: a crítica construtiva, ela não vai ser agradável muitas vezes ao que eu penso e ao que eu quero e ao que eu desejo, mas a crítica, para ser construtiva, ela precisa fazer com que eu esteja exprimindo dela algo que possa mudar em mim do que eu tenho feito. Para tanto, diz exatamente assim em Provérbios, no capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Paulo diz assim, para aqueles que se pretendem, se dispõem a criticar alguém, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais tentado também. Se você vai criticar alguém, critique essa pessoa com um espírito manso e sendo espiritual. Se você for uma pessoa mansa, então você vai lembrar do provérbio que diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, levanta, promove a ira, a indignação. Fale com brandura, seja alguém que esteja falando de forma mansa, fale do problema e não da pessoa, para que você consiga ser alguém que sabe criticar. É óbvio que você não vai estar livre da possibilidade da pessoa ainda assim não gostar de você. Em Eclesiastes 7:5 diz assim: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porém, lá em Provérbios, no capítulo 9, versículo 8, para aqueles que não gostam de receber repreensão, diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Se você quiser ser sábio, você precisa aprender a receber críticas. E eu sei que elas nem sempre são fáceis e nem são agradáveis. Muitas vezes a crítica ela vai fazer a gente olhar para dentro da gente mesmo. Tiago nos ensina exatamente assim: de onde nascem as guerras, as rixas e as brigas. E se eu pudesse completar, eu diria assim: quando você ouve uma crítica de você. E aí ele diz que essas guerras, essas rixas e essas brigas, elas começam dos desejos que estão em ebulição dentro de nós mesmos. Esses desejos em ebulição, quando não estão tratados, resolvidos, e nós recebemos uma crítica sobre aquilo, a gente fica muito chateado. E aí é a hora que a gente precisa avaliar bem e analisar, porque aquela crítica, para ser construtiva, como eu falei no início desse vídeo,
ela nem sempre vai ser boa ou agradável, mas ela vai precisar mover dentro de mim alguma coisa que precisa ser tratado e resolvido para que quando eu possa ouvir a crítica, eu não fique de novo chateado ou mal resolvido dentro de mim e promova uma briga com meu irmão. Por fim, quero então pensar junto com você e quero que você compartilhe com os irmãos aí no grupo familiar. Você sabe receber críticas? Seja honesto, seja honesta, diga a verdade. Você também já disse antes que a crítica que você gosta de receber, ela tem que ser construtiva, mas essa crítica construtiva, antes de você ouvir esse vídeo de hoje, para você era somente quando vinha com elogios ou fazia você olhar para o crescimento? Eu quero que você avalie bem, porque a crítica ela vai ser construtiva quando ela construir algo em você e nem sempre ela vai ser agradável. Você também está pronto para receber as críticas construtivas nesse parâmetro? E por fim, como você reage quando você ouve uma crítica, construtiva ou não, sobre você? Como você reage? Lembre, como eu falei nesse vídeo mesmo, a crítica ela pode ser mais bem resolvida e absorvida por mim e por você quando eu olhar para a crítica que fizeram, não como sendo de mim, mas sobre o que eu fiz. Se você entender isso e mudar a chave na sua cabeça de que a crítica passará a ser construtiva e mais bem recebida por você quando você deixar de olhar para o que estão te dizendo sobre você, mas sobre o que você está fazendo. É sobre o que está fazendo e não sobre você que vai mudar a sua forma de perceber a crítica. Discuta com todos aí, perceba, entenda e aprenda a criticar com espírito manso, humilde e sendo espiritual. Aprenda a receber a crítica quando você deixe de analisar sobre você, mas sobre o que você fez. Deus te abençoe.